Estamos iniciando nessa semana o programa Economia e Desenvolvimento e teremos então o tema Conversando sobre Contabilidade. Estamos aqui com a presença do professor Salégio D'Agostin, professor Giovanni D'Agostin, professor Cristiano Bucor, todos contadores, todos trazem informações importantes e agora, neste momento do ano, nós temos aí as declarações de renda, declaração de renda pessoa física, declaração de renda pessoa jurídica. Mas como está em mais emergência a declaração de pessoa física, nós vamos começar conversando com o pessoal aqui, os contadores, sobre temas que são importantes para nós, que tratamos aí com valores, com bens, com direitos, enfim, não é? E isso é extremamente importante na hora de fazer a declaração, ter uma assessoria, uma orientação fundamentada. Por exemplo, a questão das ações. Como é que funciona? Eu tenho ações, eu vendi ações. Como é que funciona isso? Como é que eu declaro isso? Tá? Vamos começar com o Cristiano Bucor. Contador Cristiano, o que temos aí de novidade sobre venda de ações? Alegria, Vilmar. Igualmente. Com todos aí. Então, hoje a questão das vendas de ações, elas são muito recorrentes. O pessoal pergunta muito, Cristiano, preciso declarar, comprei ações, vendi. O que acontece, Vilmar? A legislação obriga todos os que movimentam esse tipo de operação em bolsa de valores, operação em compra de venda de ações, eles são obrigados a declarar. A norma já obriga. A gente tem uma diferença entre declarar e pagar tributo. A gente diz o seguinte, ó, hoje quem faz negócio na bolsa de valores, eles têm o dedo duro. O que é o dedo duro? O dedo duro é uma retenção que existe, que as corretoras fazem no momento em que tu faz uma operação em bolsa de valores. Tu vendeu determinada ação lá, tá? Essa ação, no momento em que tu vende, dependendo do tipo de ação, se é um swing trade ou um day trade, ela vai ter uma operação comum, no caso, ela tem 0,005% de retenção. Isso é o dedo duro, porque a Receita sabe que tu fez essa operação. Então, não adianta fugir, a gente tem que pegar e declarar. Para que possa fazer isso com tranquilidade, separar os documentos, levar para o contador ou se resolver fazer, a pessoa mesma, separa lá a nota de corretagem, as retenções, os comprovantes de pagamento, os DARFs, muito importante, porque o pessoal que faz esse tipo de operação, não é raro eles não pagarem mensalmente essa tributação e acabam deixando para o ajuste anual. O ajuste anual não é o momento do pagamento, ele é o momento, na verdade, de tu fazer aquele ajuste e pagar. Então, a pessoa, ela também tem acredita, tem o pulo do gato. O que é o pulo do gato? Que determinadas operações, ela tem uma isenção, mas essa isenção é somente para venda à vista, somente para ações. Operações em day trade, operações com mini contratos, operações com outros derivativos, elas não têm essa isenção de R$20 mil. Essa isenção de R$20 mil somente para quem compra e vende ação dentro do mês. Então, dentro daquele mês, se tu comprou... E à vista? À vista, né? Mas não em day trade, somente na operação, aquela swing trade, dentro do mesmo mês. Então, existe essa questão. O pessoal pergunta, mas a tributação é a mesma? Não, não é a mesma. 15% vai ser para essas operações comuns, 20% operações day trade, então tem que ter um cuidado muito grande. Cristiano, mas como é que eu informo na declaração de rendimentos? Tem alguns campos próprios lá, né? Porque no momento que tu compra uma ação, não é só ação, ela pode ter o dividendo, né, que o banco distribui, a empresa distribui, tu pode ter o filhote. O juros sobre capital próprio. Né, que chamava filhote. O filhote. Então o dividendo, geralmente ele é isento, ele vai em um determinado campo da declaração. Juros sobre capital próprio, ele já tem uma retenção, então ele vai em outra, né, outro momento da declaração. A própria ação, ela vai lá em bens e direitos. Então isso tudo ele tem que ser bem analisado e bem cuidado, porque hoje o bem e direito, tu tem que caracterizar ele, discriminar ele, CNPJ, valor, quantidade. Eu comprei ações em vários momentos e tem que se preparar esse cálculo, porque aí tu vai ter que informar em preço médio, né? Porque eu posso ter comprado uma ação a R$10 e depois eu comprei ela a 15, uma quantidade, como que eu informo?
Eu informo uma ação, então eu faço o preço médio. Por isso que o contador ele é muito importante, porque ele conhece bastante esses detalhes. Hoje nós temos 50 normas que tratam disso. Na hora de fazer, eu vou fazer a minha declaração eu próprio e cometo um erro qualquer ali, porque eu não entendi alguma coisa, e é fácil, porque a complexidade é grande, né, professor Salégio? O que acontece? A gente tem o Instituto da retificação. Da retificação. Então, isso aí ele pode ser feito em qualquer momento. Mas tem que ter cuidado para fazer no momento certo, senão tem multa, né, depois. Perfeito. Não, e tem que cuidar porque se a empresa o contribuinte já está em fiscalização, essa retificação não vai ter efeito. Então, é aquilo que a gente falou naquele primeiro momento. O pessoal compra a ação, vende, tem um resultado positivo e aí não declara. Tá? Uma coisa muito importante, que o contador ele faz isso muito bem, é tu ter o controle dos prejuízos. Porque se tu teve o prejuízo em um determinado momento, esse prejuízo ele pode ser compensado. Comprou em alta, vendeu em baixa. Exatamente. Então, é um resumo muito rápido, Vilmar. Mas é importante para saber o seguinte, não é tão simples assim. Não, tá? Temos então, muito assunto. Tem que ter cuidado com isso, muito né? assunto. Assim como outros assuntos. Por exemplo, venda de imóveis residenciais, também é uma outra coisa complexa, né? Contador Giovanni D'Agostini. Senhores, primeiramente, uma satisfação estar participando dessa mesa. De fato, quando o sujeito vende um imóvel residencial, tem que estar esperto com um leão, né? O que é o ganho de capital, né? O ganho de capital é a diferença entre o preço de venda do imóvel com o preço de compra dele. E são duas variáveis importantes, especialmente a questão do preço de compra, né? Porque muitas vezes a gente pode ali agregar aplicações no preço de compra, que aumentaria o preço de compra e reduziria o lucro na operação, né? O ganho de capital. E sobre o ganho de capital, aplica-se uma alíquota do imposto de renda e que, via de regra, teria que pagar o imposto no final do mês seguinte da operação, né? Quando o ganho de capital for superior até 5 milhões, é 15% a alíquota, né? Então, foi instituída uma tabela progressiva das alíquotas do ganho de capital e que pode variar entre 15% até 22,5%, né? Mas, via de regra, as pessoas que compram e vendem imóveis, via de regra, não têm um resultado superior a 5 milhões, então, parte da premissa que geralmente seria 15% a tributação do ganho de capital, que né? É a primeira sobre faixa. A venda dos imóveis, que seria a primeira faixa. Certo. Não é? O que acontece? Quando o sujeito vende um imóvel, primeiramente é importante, né, procurar um profissional para dar as devidas orientações, porque existem várias formas de se enquadrar em regimes de isenção. Então, o sujeito vendeu um imóvel. Pergunta, é o único imóvel que a pessoa tem? É o único imóvel. O valor da venda, qual é o valor da venda desse imóvel? É até 440 mil? Então, o sujeito está isento. Está na faixa de isenção. A faixa de isenção do ganho de capital na venda desse imóvel. Não é? Vendeu o imóvel. A venda decorre de uma desapropriação para a reforma agrária? Então, está isento do ganho de capital, né? Eventualmente, se o valor da venda do imóvel for até 35 mil reais, um valor baixo, mas também estaria isento. Mas ainda existe uma outra possibilidade de isenção, que é, por exemplo, o sujeito vende um imóvel residencial, e no prazo de até 180 dias ele aplica o fruto da venda desse imóvel residencial na aquisição de outro imóvel residencial. Se ele não obteve esse benefício da isenção nos últimos 5 anos, ele pode adjudicar dessa isenção, né? Então, aí tem alguns questionamentos. Bom, eu vendi um imóvel residencial e no prazo de 180 dias eu apliquei o resultado dessa venda na aquisição de outro imóvel residencial, mas eu apliquei valor menor do que o da venda. Como é que funciona, meu contador? Não, aí tu vai ter uma isenção parcial. Naquela parcela... Vai ter uma isenção parcial. Da compra, né? Um outro questionamento que as pessoas muitas vezes têm dúvidas, não é? Bom, eu vendi um imóvel, mas eu recebi em parcelas, eu não recebi à vista. Como é que eu faço? Eu tenho que oferecer a tributação pela venda ou pelo recebimento? Regime de caixa ou regime de competência? O regime, nesse caso, é caixa. É regime de caixa, claro. Não é? Vamos imaginar uma hipótese. Bom, eu vendi um imóvel residencial e eu comprei uma vaga de estacionamento, só uma vaga de estacionamento num prédio residencial. Eu tenho o benefício da isenção? A Receita Federal diz que nesse caso não tem. Não, porque pode alugar a vaga, porque pode ser uma vaga para fins comerciais. Uma outra dúvida muito comum, não é?
O sujeito vendeu um imóvel residencial e o dinheiro obtido na venda, ele vai construir uma casa residencial. Pode ou não pode obter a isenção do imposto de renda? A Receita Federal tem o entendimento de que não pode. Não pode? Não pode. Tem que poder, né? É lógico. Né? Uma outra dúvida nessa operação. O sujeito vendeu o imóvel residencial e com o dinheiro ele quitou um financiamento imobiliário que ele já tinha. E aí nós temos uma questão jurisprudencial nesse tema. A Receita Federal diz que não pode. Todavia, o STJ diz que pode obter isenção. Então, são N fatores que é muito importante quando o sujeito pratica essas operações, buscar um profissional, um contador, de preferência, que possa auxiliar. Menos aquela história de vender o imóvel por um valor e declarar outro na escritura, porque esse aí é dinheiro frio e aí sim, aí a lambança é grande, né? Não, aí a gente está falando nós temos agora mais um outro assunto aqui que é muito importante também, o professor Salés vai falar sobre, e nós não vamos esgotar esses assuntos aqui, nós vamos trazer mais vezes, tá? Então, assim, professor Salésio, a questão é complexa, tá? Ganho de capital, custo, como é que funciona esse negócio? Então, vocês já notaram que o imposto de renda ele não é tão simples. Não é nada simples. Não é nada simples. O que é que acontece? Então, você, como contribuinte, quando envolve diversas negociações, quando envolve essas negociações de ações, compra e venda de imóveis, enfim, tudo isso é importante que um profissional, um especialista, interfira e verifica qual é a melhor alternativa, qual é o que é melhor para o contribuinte. Por isso que você não pode se preocupar somente em preço. A fulano de tal faz o imposto de renda cobrando R$100. Tudo bem, só porque você... Muito cuidado, porque às vezes isso pode lhe custar muito caro. Um dos itens que nós somos bastante procurados é sobre a valoração dos imóveis. O que que acontece? A pessoa compra um imóvel, ok? E aí declara a compra pura e simples daquele imóvel, quando vai vender, por um ganho de capital que assusta o contribuinte. Só porque ele não se dá conta que o que nós temos que incluir na relação de bens e direitos, não é somente o quanto eu paguei pelo imóvel, mas sim o custo do imóvel. O que acontece? Quando eu compro um imóvel, juntamente com esse bem que foi adquirido, existe o ITBI, existe juros que se paga. Tudo isso tem que ser incorporado ao valor do bem. E depois tem outro item também que é muito importante, que a legislação estabelece que também se incorpora ao valor do bem, não é isso? O gasto que nós temos com a reforma, que nós temos com a construção, ampliação e reforma deste bem. Ora, se eu trocar o azulejo do empreendimento que vai estar sendo vendido, esse gasto eu tenho que informar na declaração de imposto de renda. Enfim, tudo que eu gasto para a melhoria do bem, eu também tenho que incorporar. Só que essas informações não são trazidas para a declaração de imposto de renda e muitas vezes esses gastos, esse dispêndio não é aproveitado. Então, o que se recomenda nesses casos? Se eu tenho o documento hábil, se eu tenho toda a comprovação desse gasto, que se abra então as declarações, se faça a correção das declarações dos passados, incorporando esses gastos todos para que este bem fique atualizado, não é isso? E que o ganho de capital seja menor do que aquele que eu estaria esperando. Outro item também que é muito importante, é que os bens que foram adquiridos antes de 69, esses são isentos do imposto de renda, porque já tem uma dedução de 100%. E a partir de 69 a dedução é 100%, depois adquirido em 70 a dedução é 95% sobre o ganho de capital, e assim sucessivamente, até começar então a não ser mais isento, ok? Muito bem, olha, é complexo mesmo, não é simples, a gente tem que se atualizar e quem não puder ter condições de se atualizar tem que procurar um profissional, não é? E esse assunto voltará aqui repetidas vezes para que se possa ter mais esclarecimentos e ter menos problemas nossos aqui como contribuintes na hora da declaração de ajuste anual de 2019, que será feito até 30 de abril, isso, né? Deste ano agora. Obrigado. Olá, não somos todos iguais. Uns nascem para ser cabeça, outros o corpo. O próprio Aristóteles confirmou, uns nascem para liderar e outros para serem liderados.
Mas todos nascemos, sim, para sermos prósperos e felizes. Isso é o que importa verdadeiramente. Quantos milhares de exemplos temos disso aí? Gente simples, que tinha tudo para ser pobre e miserável, tornaram-se gigantes exemplos de vitoriosos na vida. Sejam destes. Use o seu pensamento para nutrir a mente da arma mais espetacular para vencer, que é a certeza de que você pode, sim, ser vitorioso e abençoado em todas as áreas da sua vida. Mãos à obra, pois, e boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Dias atrás, um motorista de aplicativo falou que existem 17 mil veículos cadastrados como aplicativos em Porto Alegre, somente em Porto Alegre. Vamos dizer que tem exagero e pegar apenas a metade, ou seja, cerca de 8.500 veículos nessa atividade. Se cada veículo rodar 200 km por dia, rodam mais, serão 1.700.000 quilômetros ao dia, ou 51 milhões de quilômetros ao mês. Se cada litro de combustível que é queimado no veículo lançar cerca de 2 kg de dióxido de carbono na atmosfera, em Porto Alegre serão lançadas mais de 8 toneladas, quase 9 ao mês, somente pelos aplicativos. Soma-se a isso a natural quebra do sistema ineficaz de transporte público em Porto Alegre. O que vemos é um sério agravamento dos índices de poluição. Porto Alegre é a capital de todos os gaúchos. Existe culpa? Penso que sim. E a culpa está no Executivo Municipal. Não só nessa gestão, mas na gestão de muitos e muitos anos no qual foi privilegiado um sistema arrecadatório, ineficaz, inseguro, onde o passageiro se submete à insegurança da parada de ônibus, à escuridão para chegar nessa parada ou para se deslocar desta até sua residência. Ônibus superlotados, ar-condicionado faltando, assaltos diários nos trajetos, linhas funcionando de forma precária à noite e caro, muito caro. Nessa gestão discutiu-se subsídio e não eficácia. Não se discutiu soluções, o que eu acho um absurdo. Aproxima-se uma nova eleição e sabemos que não existe proposta mágica, e sim um empenho e seriedade. Os processos devem ser planejados, estruturados, discutidos. E esse planejamento deve estar imune às entradas e saídas de prefeitos, secretários, gestores. Porto Alegre precisa ter um pacto para corrigir essa distorção. Nada contra os aplicativos, mas não pela incompetência da gestão pública. Pense Porto Alegre nas próximas eleições, já neste ano. Uma boa semana. Neste bloco do Economia e Desenvolvimento, meu amigo Vilmar Govinatsky, estamos recebendo uma advogada charmosa, bonita, conhecida e competente. Patrícia, eu estava com muita saudade de ti, Patrícia Trunfo. Silvio, é um prazer estar aqui. A Patrícia Trunfo, que tem várias atividades, e ela agora está trazendo um projeto, viu, Vilmar? Sim. Que chama-se Escola Adota um Monumento. Patrícia, o que é isso? O que tu está arranjando para nós, Patrícia? Na verdade, Silvio, a Associação Vitorino Fabião Vieira, né, tu sabes, nós temos uma associação que presta um trabalho voluntário pela preservação do patrimônio histórico arquitetônico do Rio Grande do Sul. Sim. Está trazendo esse programa, esse projeto, a Escola Adota um Monumento, que foi criado há 27 anos em Nápoles, pela Fundação Nápoles 99. A Fundação Nápoles 99 foi fundada pela família Barraco e tem como presidente a professora Mirella Estampa Barraco. A professora Mirella, ela tem mais ou menos os mesmos ideais que nós temos aqui em prol da proteção do patrimônio cultural. Ele nasceu lá em Nápoles há 27 anos com a ideia de auxiliar no combate à criminalidade pela educação, né? Porque Nápoles, como todos sabem, tem uma realidade muito parecida com a nossa,
né? E ele foi tão exitoso que foi reconhecido pelo governo italiano, então ele está em todas as regiões da Itália e foi exportado para outros 12 países da Europa, Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Espanha, Alemanha, enfim. E a nossa presidente do Conselho Cultural, a arquiteta Verônica de Benedetti, estudando italiano há uns 2 anos atrás, descobriu o programa e entrou em contato com a professora Mirella, com a Fundação Napoli 99, e acabamos formando, né, um convênio com a Associação Vitorino Fabião Vieira, de modo que a Associação Vitorino Fabião Vieira é a correspondente, foi nomeada a correspondente para o Brasil desse projeto. Esse projeto ele foi tão exitoso na Itália que ele tem comprovação na redução da evasão escolar, do suicídio infantil e aumentou o turismo cultural em Nápoles de 18% para 28%. Como é que funciona? As escolas, né, adotantes, é uma série por escola, as crianças são nomeadas tutoras afetivas do monumento que elas mesmas escolheram. Então, há uma eleição pelas crianças, né? E o programa dura 3 anos. No primeiro ano, as crianças fazem pesquisas, se apropriam daquele monumento, buscam as suas fontes, né? Fazem visitas a arquivos históricos, uma imprensa, enfim. É um resgate histórico, né? Sim, elas, na verdade, se alimentam daquele conhecimento todo envolvendo o monumento. No segundo ano, elas divulgam o que elas aprenderam. Então, elas vão a outras escolas, elas vão a comunidades, a outras comunidades escolares, a associações de bairro, a imprensa, etc., divulgar. E no terceiro ano, elas promovem estudos relativos a formas de conservação daquele monumento, né? E tem que produzir um vídeo de 3 minutos, que é o ápice, que é o fechamento do programa. A Fundação Napoli 99 e o programa A Escola Adota o Monumento tem um site que se chama Atlante Monumente/Adota. Nesse site estão todas as escolas adotantes. Então, por exemplo, tu vai ali, tá o mapa, e o Brasil é a primeira vez que o programa atravessa o oceano. Então, isso está sendo noticiado na imprensa italiana desde 2018. Em 2018 já saiu Porto Alegre como a porta de entrada do Brasil e da América no programa, inclusive na imprensa italiana, né? Esse programa, na verdade, tu clica em cima da escola e aí ali aparecem imediatamente os dados da escola, o monumento, o que significa, a criação do vídeo das crianças, e já tem várias, né, nos 13 países da Europa. E agora, no dia 31 de março, vai haver a solenidade a cerimônia de adoção. 31 de março, agora. 31 de março no Piratini, provavelmente. Isso faz parte da metodologia Adota. O que significa? Que nós temos que cumprir, né? Porque claro, é toda tem prazo, cronograma. Sim, é uma marca registrada da Fundação Napoli 99. Como é que funciona? As autoridades públicas nomeiam as crianças tutoras afetivas do monumento. Então, nós vamos começar num projeto piloto com 3 escolas, uma da rede particular, que é a João Paulo I Sul, uma da rede municipal, que é a Liberato Salzano Vieira da Cunha, e outra estadual, que é a Escola Santa Rosa de Lima. Então, essas 3 escolas vão estar lá com as séries representadas. O governador vai nomear as crianças do João Paulo e da Santa Rosa tutoras do monumento que escolheram, e o prefeito de Porto Alegre vai nomear as crianças da municipal tutoras. Nisso, por que eles têm que nomear? Porque há um comprometimento do poder público, de todas as áreas envolvidas, secretarias, de que durante os 3 anos do projeto, sempre que houver algum evento, alguma movimentação em relação àquele movimento, alguma obra de reforma, aconteça alguma coisa naquele monumento que está sob tutoria das crianças, as crianças obrigatoriamente têm que ser comunicadas e convidadas a participar. Então, tem que haver esse comprometimento do poder público. E são os patronos, na verdade, passam a ser os patronos. Eles são os patronos do monumento. Olha, fantástico, Silvio, é uma coisa assim que nós estamos precisando. Né? O Brasil precisa Por exemplo, disso, a gente vai na Europa, Itália é um museu a céu aberto. Tá? E o pessoal preserva mesmo, quer dizer, muito antes dessa fundação, Nápoles, mas o europeu tem esse amor
pelos seus monumentos que retratam a sua história. Porque, na verdade, esse amor pelos monumentos, ele retrata o amor que tem pela pátria. Pela pátria, claro, pelo que aconteceu. É. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, Patrícia, nós tínhamos na Praça Dom Sebastião, a Praça Dom Sebastião é aquela praça da Independência que fica bem de frente da Beneficência Portuguesa, ao lado do Colégio Rosário. Ali havia 5 monumentos que representavam os afluentes do Lago Guaíba. Um monumento era o Taquari, o outro era o Caí, o outro era o Sinos, o outro era o Gravataí e o outro era o Jacuí. Tá? Havia 5 monumentos ali, que a geografia, a parte hidrográfica da nossa cidade, do nosso município. Cada monumento representando um afluente. Quer dizer, a criança aprende com isso naturalmente. Decora, sabe, né? Onde é que estão esses monumentos? Sumiram dali, eu não sei onde é que estão. Eu passo lá na caixa d'água lá em cima, lá no Moinho de Vento, e vejo os monumentos lá muito parecidos, Silvio, com aqueles que estavam lá. Mas eu já não lembro mais, eu não consigo identificar se são os mesmos. É que, na verdade, o que acontece e por que esse programa é tão importante? Nós só conseguimos conservar aquilo que nós achamos que nos pertence, com o que nós nos identificamos. Sentimento E por de isso, pertencimento, né? exatamente, o programa A Escola Adota um Monumento enseja nas crianças esse sentimento de pertencimento. É meu, é do meu país, eu sou importante para isso. Eu sou responsável também. Eu sou responsável. E daí, além dos benefícios, e que é o segundo ponto da nossa pauta, né, Silvio? Além dos benefícios do programa em si, que eu acabei de mencionar, a Associação Vitorino Fabião Vieira quer fazer mais. Ou seja, o que nós identificamos? Por exemplo, o uniforme escolar. O uniforme escolar, ele é um instrumento de economia para os pais, é um instrumento de segurança para as crianças e é um instrumento de elevação da autoestima. Ou seja, o uniforme está exteriorizando a função que aquelas crianças têm na sociedade. Por que elas são importantes e são úteis para aquela sociedade? Porque elas são estudantes. Então, o uniforme diz, não, eu sou um estudante, eu faço parte dessa sociedade e tenho uma função importante. Pois as crianças das escolas públicas, pelo menos em Porto Alegre, né, no interior não é assim, mas as crianças das escolas públicas, elas ficam admirando as crianças das escolas particulares, orgulhosas, Até com seus, uniforme, né? com seus uniformes bonitos, e elas não têm essa possibilidade. Que legal, muito então, bom. nós lançamos a campanha Adote um Uniforme e que estamos tentando ver se a sociedade, né, colabora para que as crianças que vão ser as tutoras, a começar pelas crianças que vão ser as tutoras desses monumentos, já estejam representando o emblema da sua escola na cerimônia do dia 31 de março. Que legal. Só que muito daí bom. a gente está correndo contra o tempo, né, Silvio? É verdade. Porque a empresa fabricante tem que ter tudo confirmado até o dia 30. Precisamos da colaboração da sociedade. Patrícia, antes de encerrar a entrevista, qual é o contato que pode fazer nesse projeto meritório, sob todos os pontos de vista, né? Projeto, parabéns. E sobretudo a questão do uniforme, porque na verdade o uniforme ele torna iguais, sociabiliza né? as pessoas, socializa. Um padrão, também, digamos assim, de status das crianças igualitário, que é importantíssimo do ponto de vista da sociedade como um todo, né? Como é que faz o contato contigo, Patrícia, com a associação e tal? Bom, deve estar na tela ali os dados, Sim, né, tá. da Lucas vai colocar pra nós aí. conta da associação para contribuição. Cada uniforme, que é o lançamento agora, é uma edição especial com 3 logos. É o uniforme da escola que foi criado voluntariamente pelo nosso designer parceiro, o Márcio Aires, fez um trabalho lindo. Os 2 uniformes das escolas da Liberata e Santa Rosa são R$ 35,00, né? Mas as pessoas contribuem com isso, com o valor que quiserem, porque precisamos adquirir esses uniformes. Podem obter através do site AVFV, que é a Associação Vitorino Fabião Vieira, .org.br, através da nossa página no Facebook, Associação Vitorino Fabião Vieira. O meu nome é Patrícia Trunfo, quem se perder também pode, é só entrar na minha página no Facebook e me mandar uma mensagem que eu mando, né, os dados da conta para a contribuição. E para finalizar, Silvio, também além do uniforme, o Consulado da Itália, aqui em Porto Alegre, ficou tão empolgado com o projeto que ofereceu uma parceria com a Associação Vitorino Fabião Vieira, oferecendo custear 50% de um professor de língua italiana para ensinar a língua nas escolas do programa Adota que quiserem. Claro. Ou seja, é mais um instrumento no currículo dessas crianças. Muito né? bom. Patrícia, olha aqui, ó. Nós teríamos Obrigada. muitas coisas que conversar, mas a Patrícia agora, atenção telespectadores e telespectadoras do Rio Grande, né?
Patrícia estará, logo estará de volta aqui ao programa, porque a Patrícia tem 1001 atividades, está escrevendo um livro, depois nós vamos falar sobre o livro também, outra oportunidade. E a Patrícia é uma mulher de 1001 utilidades. Graças a Deus, ela está aqui no Rio Grande do Sul, né? Trazendo projetos como esse, que certamente vão trazer grandes benefícios para a sociedade gaúcha. Patrícia, muito obrigado, ficamos muito honrados com a tua presença aqui hoje. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Então, tá um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Meu amigo Silvio Lopes, estamos aqui de volta para mais uma participação no teu programa Economia e Desenvolvimento. E hoje, olha, um assunto que eu acho que vai interessar para muita gente. Porque quando as pessoas não têm nada que fazer mais, perderam o emprego, de repente não podem conseguir um novo emprego, não tem uma atividade que seja realmente rentável, ela vai fazer o que? Ela vai se dedicar aos aplicativos e, de repente, ela vai pegar um carro e vai sair por aí fazendo corridas, levando pessoas para os diversos lugares. A França, através do seu Tribunal de Cassação, acaba de fazer uma modificação no entendimento que vários países do mundo tinham com relação aos aplicativos, que eu acredito que pode chegar até aqui. Lá na França, esse Tribunal de Cassação resolveu dizer o seguinte, que existe sim vínculo trabalhista entre o cara que faz o seu trabalho do aplicativo com a empresa que vai realmente estar à frente de tudo isso. Aqui, a Uber, e no mundo todo praticamente, a Uber, não é a empresa principal. Isso vai fazer com que o entendimento nas diversas regiões do mundo possa modificar, ou pelo menos vão começar a rediscutir esse entendimento. Porque eu acho um absurdo isso que aconteceu aqui no Brasil, dos nossos tribunais superiores não verem que existe este vínculo trabalhista entre as pessoas que fazem aquele trabalho diário, que levantam às vezes 6 horas da manhã para pegar o seu carro, para sair por aí trabalhando, e a empresa, não é? Porque, afinal de contas, olha, existe subordinação? Claro que existe, não é? Ela trabalha para a empresa, aí diz o seguinte, não, mas ela trabalha quando quer. Sim, esse cara que trabalha só um pouquinho, 1 hora por dia, meia hora por dia, esse cara não, ele não caracteriza, na verdade, o vínculo trabalhista. Agora, o cara que trabalha todos os dias, não é? Ou mais que 3 vezes na semana, é claro que ele caracteriza vínculo trabalhista. E é claro que a empresa teria realmente que arcar, não é, com as leis trabalhistas, mas infelizmente aqui é o Brasil, os nossos tribunais superiores, olha, a gente desconfia muito daquilo que eles fazem, não é? Estou aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, o professor Saúl, que está aqui do lado agora, nosso comentarista. Muito bom. E hoje estamos recebendo 2 empresários da Prismatec, né? Apresenta para o nosso telespectador o Arthur e o Sérgio. Sim, hoje nós estamos recebendo, né, Silvio, aqui no programa, o Arthur e o Sérgio, presidente e diretor-geral da empresa Prismatec, e com um tema muito interessante para falar para nós, né, que apesar de ser um tema na área da saúde, está tendo grandes efeitos na área da economia. Com né? certeza, é empresarial, né? Exatamente. E aí, meu caro Arthur, como é que está? Prazer em vê-lo aqui novamente, prazer, né? Obrigado pela Segunda vez no programa, né? Exatamente. Acabei Serginho? gostando e estou voltando, né? Que bom. Aliás, anunciando que a Prismatec está aqui agora, está aqui o Sérgio, né, que é diretor, e o nosso Arthur, liderando essa empresa a Prismatec, que é uma empresa de grande consolidação no mercado brasileiro já, mas sendo a partir de agora um parceiro, porque, na verdade, esse assunto, né, que
envolve não só a área empresarial, mas sobretudo a empresa em que eles trabalham, é um assunto importante para a economia de um modo geral. Serginho, obrigado pela tua presença também. Sérgio, que além de empresário, é analista de sistema, né, Sérgio? Isso aí. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dentro do seu espaço. É uma honra. Você é uma pessoa muito agradável fora das câmeras, estando aqui, me fico mais confortável ainda. Que legal. Isso são amigos, nossos amigos, né? Então isso é importante, né, Arthur? Bom, esse é um tema, o Saul fez uma introdução extraordinária, ou seja, na verdade a questão é a saúde, o coronavírus, mas isso impacta profundamente a vida de todos nós, né? Agora, a OCDE, por exemplo, essa semana, está prevendo que vai haver uma grande queda no PIB de todos os países em função disso. Como é que vocês estão tratando da área empresarial, Arthur, essa questão da coronavírus? Pois então, obviamente aqui o nosso foco não vai poder ter uma abordagem técnica. Sim, claro. Por falta de formação. Todavia, o que acaba acontecendo, impactando na empresa? A gente acaba não tendo uma noção exata do que fazer nesse momento. Por exemplo, nós temos agora a campanha da vacinação para a gripe, não sabemos especificamente se a gente vacina nossos colaboradores ou não. O porquê disso? Segundo a orientação, uma vez tu vacinando, tu pode ficar fragilizado o teu organismo de modo a ficar mais suscetível à presença do coronavírus. De outra forma, existe uma outra corrente que destaca. Não, vacinem-se para a gripe, porque se uma vez tu pegando a gripe e o coronavírus ao mesmo tempo, tu começa a fazer parte de um grupo de risco para óbito, o que seria extremamente nocivo, né? É o pior dos cenários. Dessa forma, a gente está atrás de informações para ver como é que a gente consegue organizar tudo isso. E o que fazer, Sérgio, nesse momento como esse, quer dizer, de dúvida, né, de incerteza, e claro que isso traz uma preocupação muito grande, não só para vocês que são empresários, mas para o mundo todo do ponto de vista dos empregados, né? De forma geral, a empresa tem adotado condutas internacionais que se baseiam, primeiro, nós temos hoje estrutura na região do Rio Grande do Sul e também nós temos espalhadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Dentro desses estados, por um período de 15 dias, nós optamos para que nenhum dos nossos colaboradores estivesse passando por ambientes públicos como espaços e aeroportos ou rodoviárias, no intuito de preservar a movimentação deles. E nesse caso, nem futebol dá para ir, né, cara? Então, muitos eventos internacionais estão sendo afetados diretamente. Nós estamos acompanhando agora, inclusive até no Japão, uma leitura de que a Olimpíada está sendo ameaçada. Está sendo revista. Então, por exemplo, nós estamos tendo vários questionamentos de diversos clientes nossos, que são seguradoras, por exemplo, uma seguradora suíça, no qual ela está solicitando para a Prismatec um posicionamento, como ela vai enfrentar esse processo de epidemia, porque nós estamos falando num volume ou num impacto global. E a Prismatec, como trabalha com fornecimento de peças, a mediação de fornecimento de peças, nós temos que levar em consideração 3 cadeias que estão envolvidas. A primeira cadeia, que são as montadoras, a segunda cadeia, que são as concessionárias, representantes legais das montadoras, e a terceira cadeia, as transportadoras, que fazem a movimentação desta mercadoria. Então, hoje nós estamos buscando muita informação para podermos estabelecer um formato seguro que nos permita que, no momento que haja um impacto de um evento com maior proporção, porque nós, olhando os números, nós tivemos de uma semana para outra um salto de 2 casos suspeitos para 233. Na data, há um dia atrás, nós tivemos um salto para 433 casos suspeitos. Então, assim, a escala proporcional está muito maior que, inclusive, do que da China. Fazendo uma analogia à nossa proporção quantitativa. Então, nós estamos tomando vários cuidados com relação a ouvir diversas informações. Temos sentido uma certa dificuldade por parte dos órgãos públicos em definirem uma conduta clara de como as empresas devem se posicionar, como nós devemos preservar a vida dos nossos colaboradores. E isso tem feito com que busquemos oportunidades, espaços com profissionais, médicos, para termos um parâmetro e escolhermos um caminho. Mas, como muito bem o meu sócio comentou, gera uma certa preocupação não ter uma leitura, por exemplo, de como seguir, qual caminho deve ser estabelecido, né? Interessante, né? E nós não temos a devida noção, antes, não estando à frente de uma empresa, quantos funcionários, mais ou menos, vocês têm, Sérgio? Eu sei que...
Hoje nós estamos na casa dos 120 funcionários. Imagina nós temos só. em torno de 106 funcionários no estado do Rio Grande do Sul e os demais colaboradores eles se distribuem nos estados de São Paulo, nos estados do Rio de Janeiro e no estado de Minas Gerais. Realmente tem um grande impacto, né? É uma empresa de serviços com alta tecnologia. Exatamente. Ou seja, realmente influencia bastante. E a gente pode ver o quanto o nosso empresário, o quanto é difícil ser empresário no Brasil, que além de todo o dia a dia, de toda essa questão tributária, de toda essa questão logística, de tudo que a gente enfrenta, ainda tem a questão da saúde agora, né? O coronavírus, eu estava lendo sobre a questão da China dependência, né, que nós temos. Também vi o governo se manifestando, dizendo que o corona não iria afetar tanto a economia, porque o Brasil é um caso à parte no mundo. Eu ouvi isso, né, no caso na mídia, mas a gente começa a ver que não é bem assim. Né? E os empresários têm que se precaver de tudo isso. Nós tivemos ontem a oportunidade de estar conversando com um conselheiro nosso, que é um membro de várias empresas de grande porte, e ele esteve na África do Sul, num evento, conversando com outros empresários, e ele estava sinalizando como as empresas no exterior estão se comportando frente a esse assunto. Exemplo, situações de que o mercado ele vai demorar para ser afetado não agora, o mercado vai começar a ser afetado a partir de outubro, novembro. Por quê? Porque ainda existem estoques na China de mercadoria sendo entregue para tudo. Porém, nós temos uma questão de oferta e demanda que isso vai interferir diretamente na medida que vai o mercado diminuindo o seu espaço, porque os estoques vão sendo consumidos, a oferta ela vai começar a ter um novo peso. Sim. Então, essas são algumas das tendências que, além do conceito do processo da saúde, vão interferir diretamente no nosso cotidiano. Arthur, o que dá para fazer do ponto de vista, tendo tanta desinformação, ou falta de informação também, o que vocês estão fazendo que possa, pelo menos, amenizar a questão? Olha, primeiramente a gente está atrás de todo o material que a gente consegue coletar para saber especificamente qual decisão tomar. Silvio, tu vê bem assim, a questão do empresário pegando o gancho do Saul, a responsabilidade que recai sobre nós, até mais nesse aspecto. Não somos especialistas na matéria, todavia temos que ir atrás do conhecimento para não praticar alguma ação, alguma atitude. Somos profundamente dependentes, né, das informações. Isso mesmo. E isso que falta é digamos assim, uma decisão muito firme dos governos, né, no caso do governo brasileiro. Essa questão que o Saul falou ali, me lembra muito bem quando em 2008 tivemos aquela crise do Salomon Brothers nos Estados Unidos, é isso? Acho que foi, né? Da crise imobiliária? Crise imobiliária, que aqui se dizia que era uma marolinha, depois a crise, né? Então isso não é marolinha, é coisa muito séria, né? Parabéns a vocês que estão preocupados com isso, que bom que todos os empresários, né, Saul, tivessem essas montadoras, elas trabalham no sistema Lean, né? O Lean Production, que é um sistema de produção originário do Japão. E não tem muito estoque mesmo. Agora, em seguida, termina o estoque porque é um sistema de produção puxada. Ou seja, primeiro se vende para depois se produzir. Então, as indústrias, elas trabalham em cima de previsões de venda. E essas previsões de venda agora, não tendo produção, imagina. A nossa China dependente. Arthur e Sérgio, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos trazer mais vezes vocês, até porque tem muitas coisas, muitos aspectos, não só da questão, né, da saúde, que hoje afeta o mundo todo e, sobretudo, o mundo empresarial, mas também da Prismatec e outros projetos que vocês têm. Obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado, agradecendo mais uma vez o convite. Grande abraço. Serginho, um grande abraço também. Muito obrigado pela oportunidade. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre importantes informações sobre as verbas rescisórias nas relações trabalhistas. Importante lembrar que a rescisão do contrato de trabalho, seja pedido pelo empregado, seja despedido pelo empregador, as verbas rescisórias devem atentar ao correto pagamento das rubricas do contrato. No pedido de demissão, existem as seguintes verbas a serem pagas: saldo do 13º, saldo de salário, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e insalubridade, se houver. Importante, o empregado é obrigado a cumprir o aviso prévio, sob a penalidade de ter que reembolsar o empregador deste valor, que corresponde a 1 mês de salário contratual. Na demissão sem justa causa, quando o empregador demite o empregado, são saldo de salário, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais acrescidos de 1/3 constitucional, insalubridade, se houver, aviso prévio, indenizado ou trabalhar. Isso é a critério e escolha do empregador. Liberação do FGTS, multa de 40% sobre o depósito do FGTS e guias para o encaminhamento do seguro-desemprego. Importante, o empregado terá direito ao seguro-desemprego desde que cumpra requisitos da Lei 13.134 de 2015, que alterou a lei originária de 7.998 de 90, que dispõe: para a primeira solicitação, exige-se ter trabalhado e ter recebido salários ao menos 12 meses nos últimos 12 meses de trabalho. Segunda possibilidade, exige-se que o trabalhador tenha recebido salários ao menos 9 meses nos últimos 12 meses. E a terceira e última solicitação deve exigir que o trabalhador tenha recebido salários ao menos 6 meses antes dos demais contratos de trabalho. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Bom, nesse momento vamos ouvir aí o comentário do nosso parceiro aqui, o José Henrique. Bem-vindos a mais um quadro sobre condomínios no programa Economia e Desenvolvimento. E hoje eu gostaria de trazer mais uma novidade, né? O mercado de produtos e serviços para condomínios ele é infinito, ele cresce a cada dia, né, exponencialmente. E recentemente uma grande rede de lavanderias, né, essas que a gente encontra nos bairros, lavanderias de roupas, criou então um sistema de armários chamado lockers. Esse sistema de armários funciona da seguinte forma: a empresa, então, instala armários em condomínios, né, de diversos tamanhos, com abertura e fechamento controlado, evidentemente. E, então, os moradores, através de um aplicativo, podem acessar esses armários através de um QR Code. Eles depositam as suas roupas sujas dentro desses armários e, através do aplicativo, avisa, então, a lavanderia que a roupa já está disponível ali para que a lavanderia, então, apanhe e faça o trabalho. 48 horas depois, a lavanderia devolve a roupa ali limpa, passadinha, embalada e no cabide, né? Então, um serviço realmente bem diferenciado que vai invadir certamente aí os condomínios no Brasil. Em Porto Alegre isso já foi implantado, né, em alguns condomínios, em algumas empresas também. E isso traz inovação, isso traz problemas, é verdade, também para os condomínios, porque, né, todo esse comércio, digamos assim, que tem fora, eu sempre falo isso aqui, que a gente traz tudo para o lado de dentro por uma questão de conveniência, mas também exige, então, dos condomínios e dos gestores lá, dos síndicos, que regrem, né, esses espaços e tal, para que o convívio não piore, né, por causa disso. Mas realmente o lançamento é bem importante. Lembrando que 16 de março a Zone X está promovendo mais uma rodada de negócios, vai ser lá no Poa Comedy Club. Então você que é síndico de condomínio, síndico profissional ou morador que tiver interesse, @rodada Zone X no Instagram, dá uma olhada lá, vê se faz sentido para ti e te inscreve se for legal, tá bem? Boa semana a todos, um grande abraço. Pois é, Economia e Desenvolvimento, recebendo aqui a Tamara de Costa Pereira. Tamara, estava com saudade de você, né, Tamara? Eu também, Silvio, saudade Essa colunista do Correio do Povo, jornalista, consagrada aí no meio de clubes sociais, da área social da cidade, né, da sociedade, dos clubes sociais. Prazer em tê-la aqui novamente, Tamara. Que bom. E hoje eu venho acompanhada de 2 nomes importantes. Emblemáticos da área de clubes, né? Tem uma revelação, o Leandro Adami, presidente da SABA, que é uma pessoa
né, que movimentou o clube. O clube vinha com um histórico de bons presidentes. É pai para filho também, né? Tem uma boa referência em casa, né? Já o pai, o Ricardo Adami, já foi presidente dos anos 90. E com a professora Yara Malta, que foi presidente do Nossa querida Yarinha aqui, do Professor Gaúcho, Professor né? Gaúcho. Que legal. Hoje ela é diretora sociocultural do clube e também está assumindo uma nova empreitada bem bacana também, que é a Confraria dos Ex-Dirigentes, que depois ela vai falar, que tem uma missão muito bacana em outubro de fazer um jantar para entidades assistenciais. Mas daí eu vou deixar ela falar. Tá certo. Começar com o Leandro, falando do carnaval em Atlântida, na Saba. O carnaval nós fechamos então com chave de ouro, duas tardes de carnaval infantil e um carnaval adulto que cada ano tem nos surpreendido aí com os blocos de condomínios vindo para dentro do clube. O bloco da Saba, um sucesso absoluto, 180 integrantes. E realmente fechamos com chave de ouro o verão. Nossos eventos também sociais foram um sucesso. E tem evento para a família inteira, né, Leandro? Tem evento para crianças, que teve uma programação especial. Isso, nós tivemos esse ano o Camp Grenal, que foi a segunda edição, em parceria com o Grêmio com o Internacional, uma escolinha de futebol bem frequentada. Também tivemos oficina de slime para as crianças, oficina de grafite, uma série de eventos voltados justamente para isso, para renovar, trazer as crianças para o clube, que sempre foi o objetivo da nossa gestão, né? Dar essa renovada, essa oxigenada no clube, para que a gente possa perpetuar o clube aí nos próximos anos, trazer novas pessoas também para integrarem a nossa equipe. E para a próxima temporada 2020-21 tem uma novidade. Isso, a gente já tinha feito um planejamento estratégico lá atrás, que está trazendo os resultados agora, e a gente acha importante estar sempre revendo isso. E uma das ideias é nós pensarmos o futuro, respirarmos o futuro. Então, nós temos a nossa sede campestre, onde tem o Planeta Atlântida, e na nossa sede, a Beira-Mar, nós estamos lançando um concurso de arquitetura para nós pensarmos uma melhor utilização dela nos próximos anos. Então, a gente pretende lançar isso ao longo do ano agora, para que a gente possa daí fazer um concurso e achar uma ideia inovadora, uma ideia diferente, que venha no futuro aí ser colocado em prática, quem sabe pelas próximas gestões. Uma área ótima, né, Leandro? Sim, a gente tem uma área bem nobre na beira do mar, muito bem utilizada, com algumas locações e também eventos. Nós temos locações à disposição o ano todo. E agora a gente também tem que ter um outro olhar. O mundo está mudando, a praia, a utilização das praias também. Se discute hoje a mudança de plano diretor na praia, então a gente quer também estar nessa mesma onda de estar nos atualizando e pensando de que forma a Saba pode ser preparada ou pelo menos vista pelos atuais dirigentes como uma alternativa para todos os veranistas e frequentadores do clube. Professora Yara Malta, e o Clube do Professor Gaúcho já começou a pasta social a mil, começou em grande movimentação. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Silvio essa oportunidade de estar aqui, a Tamara, né, pela mais uma oportunidade para divulgar, né, o nosso trabalho nos clubes. Parabéns a ti também, Leandro, porque sangue jovem nos clubes é muito bom, né? Isso aí rejuvenesce, né? E sim, o clube continua a mil. O nosso carnaval foi muito bom, tivemos o carnaval bailes. Sempre é muito bom, né? Sempre, é tradição. Adulto e infantil. É tradicional, né? É tradição. Nós colocamos umas 1.500 pessoas nos dois bailes, né? O nosso salão é grande também, né? E até 4h30 da manhã, o baile adulto, sem problema nenhum, foi maravilhoso. E agora estamos aí seguindo o ano que este ano promete. Dia 28 tem um evento especial. Sim, a terceira edição da Festa Disco, que nós já fizemos 2 no ano passado e foi de grande aceitação dos associados e não associados. Então, este ano, de novo, nós vamos fazer dia 28, com o André Signorelli, a Festa Disco, que é anos 70, 80 e 90, que o pessoal gosta bastante. Muito bom. Silvio, eu queria... Então, Mara, eu poderia, até aproveitando que estamos diante da diretora cívico-cultural, dizer que a SAB fez a terceira edição do nosso concurso de literatura. Muito E, para nossa surpresa, era uma homenagem ao Abrão Aspes, né?
que muito nos ajudou lá no clube. Nós fizemos esse ano e nós tivemos uma grande surpresa. O ano passado nós tivemos 90 contos inscritos e este ano foram 471. Inclusive de todo o Brasil, contos de todo o Brasil e também de Portugal, que foi a grande novidade. Que maravilha. Eu estive na noite da cultural da Saba, fantástico, né? Um evento muito de festa, né? Um evento muito bonito. Alguém tem que ir nas coisas boas da vida, né? Tamara, tem mais festas aí? Não, eu só queria anunciar, Silvio. Primeiro queria te agradecer esse espaço. Eu faço clubes, eu gosto muito do que eu faço. Eu sei. E acho admirável o trabalho desse pessoal, do Leandro, da Yara e de outros tantos, que é um trabalho voluntário, né? Então, uma coisa bonita mesmo, eles trabalham com a felicidade, eles oferecem felicidade para os seus associados. Eu queria só lembrar, assim, deixar aqui registrado, que o ano para os clubes começou, para alguns começou no Carnaval, a maioria faz baile infantil e é um fenômeno, os bailes infantis lotam. E esse ano a Sojipa se aventurou a fazer um baile adulto, o professor Gaúcho sempre faz, sempre tem o seu público cativo. Mas eu queria lembrar que os bailes de debutantes, tem 5 clubes em Porto Alegre que fazem baile de debutantes. União, a Sojipa em setembro, a ABB e o Juvenil em outubro. E quem abre é o Country Club, que abre em agosto a sequência de bailes de debutantes, que é uma coisa bem interessante e muito própria do Rio Grande do Sul. E outra coisa, falando em idade, o Caixeiros Viajantes lançou um programa 60+, o pessoal com mais de 60 tem uma série de atividades com preços promocionais, com um grupo bacana, né? Turismo, ginástica, cultura, uma coisa muito interessante. Tem gente que não tem um tempo livre à tarde, né? O pessoal não gosta de sair à noite. Tem uma sequência de eventos bem interessantes no Caixeiros Viajantes. E com possibilidade de turismo também. E lembrar que no dia 14, a festa do Professor Gaúcho é no dia 28, no dia 14 tem Rap Times no Grêmio Náutico Gaúcho e no dia 21 tem Boteco do Geraldo, no Geraldo Santana. Tá certo. Muita festa, né? Muita motivação para o pessoal aí. Está começando o ano aqui também, né, Tamara? É verdade. Tamara, obrigado pela tua presença. Obrigada. Presidente da Saba, nossa grande Yarinha aqui, um grande abraço, sucesso para vocês cada vez mais, né? Disponha sempre que o espaço agora está à disposição. Muito bem, o nosso Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Voltamos aqui com o programa na semana que vem. Até lá.